Tá a fim de saber os pontos fortes e fracos da classe de bruxo e especialização de suplício? Então me acompanha que eu vou te passar os detalhes bem completos. E se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor, fazendo um Pix pelo QR Code aqui ou comprando pela minha loja da Amazon. O link vai estar na descrição, vai me ajudar muito e obrigado de coração. Vamos pro vídeo. Olá, meus amigos azerotianos, espero que todos estejam muito bem, sejam muito bem-vindos ao Aranha Versus e a mais um vídeo de recomendação de classe, onde eu explico a classe, digo os pontos fortes e fracos de cada especialização, fazendo um resumo para vocês de como se comporta cada classe e especialização. Isso aí é para dar uma luz sobre qual classe você escolher, de acordo com o estilo de jogo de cada uma. Isso pode ajudar novos jogadores ou até mesmo quem já joga, mas não tem ainda uma classe definida. Como de costume, se o vídeo ficar muito longo, eu divido em duas partes, mas é para passar uma informação de maior qualidade para vocês. Se você é novo aqui no canal, faço aqui o meu convite para você se inscrever e curtir o vídeo já no começo, para não esquecer depois. Assim você me ajuda a alcançar mais pessoas e também a crescer na plataforma. E os meus conteúdos estão todos separados por playlist. Dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que você vai achar algo do seu interesse. Se você já conhece o canal, seja bem-vindo de volta também, já dá aquela curtida no começo também para você não esquecer, e obrigado pela força de sempre. Vamos pro vídeo. Neste vídeo, eu vou falar sobre o bruxo da especialização de suplício. Eu vou abordar os pontos principais dessa classe spec, falando um pouco do que ela é e abordar os pontos fortes e fracos para te dar uma boa noção de como ela funciona no jogo. Os bruxos são canalizadores de poder proibido. Frente a poderes demoníacos, a maioria dos heróis vê a morte. Bruxos veem oportunidades. Dominação é o seu objetivo, e o caminho encontrado para isso está no controle das artes sombrias. Para auxiliá-los em seus planos, tais feiticeiros evocam ajudantes monstruosos para lutarem ao seu lado. No início da jornada, os bruxos contam apenas com diabretes sob seu comando, como este que eu tenho invocado aqui. Mas com o tempo, novos ajudantes entram em cena, como súcubos sedutoras, como essa aqui, emissários do caos, como esse daqui, e caçadores vis, como esse aqui. Todos eles para acabar com qualquer ameaça. Na nossa especialização de suplício não temos nem o guarda-vil e nem o guardião colérico. São específicos de demonologia, né? Então só temos aqui acesso a esses 4 tipos de ajudantes. Os bruxos incineram e destroem seus inimigos ao utilizar combinações de pragas debilitantes e magia negra. Enquanto companheiros demoníacos ajudantes os protegem e lhes garantem benefícios, os bruxos atacam seus inimigos à distância. Tais feiticeiros possuem armaduras leves e são frágeis fisicamente. Por isso, os mais sábios deixam seus lacaios receberem a maioria dos ataques inimigos para salvar a própria pele. Funções. Na nossa classe de bruxo, nós só temos a função de dano, então somente DPS. Recursos. Nossos recursos são vida, mana e estilhaços de alma, que são esses estilhaços aqui que estão flutuando sobre a minha cabeça. Tipos de armadura. Nós, bruxos, utilizamos apenas armaduras de tecido, que é o mais adequado para nós que somos feiticeiros, e também para garantir alguma mobilidade. Armas utilizáveis. Podemos utilizar espadas de uma mão, cajados, varinhas e adagas em conjunto com armas de mão secundária. Talentos. Em relação aos talentos, os talentos do bruxo melhoram o dano de suas magias abrasadoras, aumentam a potência de suas maldições que causam danos duradouros e fortalecem seus lacaios demoníacos. Características principais. Os bruxos possuem dano de longo alcance e lançam magias sombrias e de fogo. São capazes de causar danos instantâneos e persistentes. Fazem evocações. Bruxos são adeptos de evocar seus aliados à sua presença, indiferente desses aliados serem outros heróis ou demônios sedentos de sangue. Os bruxos têm o poder de controlar demônios. Estes seres infernais protegem seus mestres com suas próprias vidas e levam à morte seus inimigos. Bruxos lançam mão de maldições debilitantes para enfraquecer e incapacitar inimigos, reduzindo assim a capacidade deles de reagir. Raças disponíveis na Aliança. Nós podemos jogar de bruxo sendo humano, anão, gnomo, worgen, elfo caótico, anão ferro negro e gnomecânico. Raças disponíveis na Horda: orc, morto-vivo,
Troll, Elfo Sangrento, Goblin, Filho da Noite e Vulpera. Noções básicas de jogo de Bruxo Suplício. O Bruxo Suplício é uma especialização centrada em efeitos de dano ao longo do tempo, ou seja, os dots, os debuffs que ele causa. Períodos de recarga que exigem um gerenciamento para tirar o máximo proveito deles, ou seja, as habilidades de cooldown que são bem específicas, tem que ter um gerenciamento melhor para você poder tirar o máximo do proveito de dano, e uma quantidade relativa de gerenciamento de ajudantes, porque também temos alguns ajudantes específicos ali que têm mecânicas de acordo com a nossa especialização. Em sua essência, a jogabilidade se resume em gerar e gastar o recurso estilhaços de algo. Os fundamentos em si são bem simples: manter corrupção, agonia, gastar os nossos estilhaços em arrebatamento maléfico ou semente da corrupção, e usar seta sombria nos tempos de inatividade, ou seja, é uma habilidade de filler que a gente tem, o seta sombria. Enquanto as outras habilidades que a gente precisa usar estão em cooldown, ou seja, em recarga, a gente vai utilizar o seta sombrio. E agora vamos para os pontos fortes e fracos da nossa especialização. Pontos fortes. Nós temos um dano alto de alvo único, um estouro muito forte, ou seja, o burst de dano é muito forte. O dano de cleave é bom, tem um dano alto até, com 2 a 3 alvos mais ou menos. Ele consegue espalhar bem até a clivagem, ou seja, esse dano de 2 a 3 alvos com nossos debuffs, Tem alta mobilidade e possui um kit de ferramentas até bastante flexível. Você consegue ter um dano assim em mais inimigos também em área, um dano até forte com o talento, se você preferir esse talento, No caso, recomendações de talento, eu vou deixar no final um card linkado se você quiser aprender mais sobre a rotação. Mas existe um talento chamado Plantar as Sementes, que possibilita que você tenha um dano de AOE, mais alvos, bem forte. Então, esses são os pontos fortes ou positivos da nossa especialização. Pontos fracos. O dano de explosão que você causa, ele requer um período de bom gerenciamento, ou seja, você tem que utilizar com um pouco de maestria para que você cause um dano alto. E pode ser que você seja um pouco punido se você tiver necessidade de se movimentar muito, porque isso pode acabar atrapalhando a sua rotação. Então vai acabar tendo esse impacto negativo no seu dano de explosão ali, o seu burst inicial. Se você precisar se movimentar muito, pode ser que você se atrapalhe um pouco. A explosão também de dano em área de forma rápida é um pouco fraca. No total, a longo prazo, o dano tende a ser forte, mas a velocidade que esse dano se desenvolve é um pouco lenta, Então, a princípio, o dano de AOE é um pouco fraco. O perfil de dano dessa especialização acaba que ele é centrado em volta de picos de dano a cada minuto, Então, tipo assim, a cada X tempo ele dá um pico de dano, então ele demora um pouco até causar a quantidade máxima, o seu potencial máximo de dano, entendeu? A gente é focado muito no dano sobre tempo. Então, o espaço entre o dano mínimo e o dano máximo que você causa demora um pouquinho, mas a longo prazo, de fato, você causa bastante dano. É porque a construção acaba sendo um pouco lenta. Imagina que você está dirigindo um carro. A longo prazo, você vai percorrer uma distância muito grande, mas a sua aceleração durante o percurso é um pouco devagar do que as outras. É mais ou menos essa a analogia. Mas o que importa é que você vai chegar lá e causa uma boa quantidade de dano. Só vai demorar um pouco. E meus amigos, se você é novato ou não, mas gostaria de aprender ou obter mais informações sobre como se faz a sua rotação, por exemplo, é só clicar aqui no card acima, ou se preferir, tem a playlist também de Guia de Classe, onde tem todos os vídeos de todas as classes, explicando passo a passo o que você precisa saber da rotação e o que você precisa fazer para ter uma rotação sólida e constante de dano. E meus amigos, não se esqueçam de se inscrever para quem é novo aqui e curtir o vídeo para me dar aquela força. Se puder, segue também nas redes sociais na descrição do vídeo ou na descrição do canal. E qualquer dúvida é só comentar no vídeo ou me chamar no Instagram, que é o @aranhaversos, que eu respondo por lá. Muito obrigado por assistir e um grande abraço. E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui!